Maravilha, a galera vai chegando aí no bate-papo, arrebenta no like. Camila quer falar alguma coisa da Uni, Livres, da Tate? Quer entrar aí na pauta aí que a galera tá cobrando, Camila, sobre o Bebiano e o Bolsonaro? Quanto ao Bebiano e o Carlos Bolsonaro, a Tate participou de toda a campanha junto comigo, nós estávamos juntas no PSL, e a Tate está aqui, se eu falar alguma coisa demais, ela está aqui para me corrigir, mas só quem conviveu lá dentro sabe quem realmente é o Bebiano e que o Carlos Bolsonaro está completamente certo, porque foi pela atitude do Carlos que o Jair agora não está sofrendo um processo de impeachment por crime eleitoral. Na verdade, ele sofreria posteriormente, né? Porque a bomba ia estourar no colo dele. E, para quem não sabe, tá, gente? O Bebiano, eu acabei de postar um vídeo, já em poucas horas pegou mais de 20 mil visualizações, porque, inclusive, Tate e Camila, quando a gente começou a divulgar esse Hangout, a gente lançou nas nossas redes, né? Instagram, Facebook, o anúncio do Hangout, e já teve inscrito assim, dizendo: se vocês forem defender Carlos Bolsonaro, eu não vou assistir o Hangout. Aí como é que a pessoa vai esclarecer a mente? Como é que ela vai ter noção do que é a verdade e do que não é? Ela não precisa concordar nem discordar. Né? Se ela segue o canal, gosta, vale a pena entender a interpretação, porque nós queremos ser justos. Porque o lulopetismo começou assim. Vamos abafar a sujeira aqui do nosso meio para poder não pegar mal. E nisso, todo mundo se tornou suspeito. E por isso defendem Lula livre hoje. Por isso defendem Lula inocente, porque eles não querem nem sequer ouvir o fato real, a verdade. Eles se taparam. Não vou ouvir nada que seja contra Lula, só vou ouvir aquilo que Lula tem a dizer. Então isso é uma coisa muito grave. Gente, você pode assistir o Hangout inteiro, você tem a liberdade de dar like, dar dislike, comentar, discordar, sair do canal, mas não feche os olhos, não tape os ouvidos para as opiniões diversas. Porque a mídia, por muito tempo, dominou o Brasil, transmitia a informação por si só como queria, como bem entendia. Hoje nós temos opiniões diversas para você entender a realidade. O caso é complexo, é polêmico, sim. Por isso, há necessidade de se avaliar bem, porque tudo começou com a revelação das candidaturas laranjas. Né? E quando a gente fala da Lourdes Paixão lá de Pernambuco, ela recebeu R$400 mil nas vésperas da eleição, dias antes do voto, não tinha nem tempo de usar dinheiro na campanha. Uma vez, Bebiano, questionado pelo Globo, ele simplesmente disse, não tem crise, porque o Bebiano era presidente da Nacional e está na ata do PSL, que era responsável em repartir verba pública para todos os estados, para as candidaturas. Lógico que ele passou para o Bivar lá passou para a Laranja disse que passou para a Gráfica, mas consciência alguma Bebiano tinha. Então a questão não é nem se o Bebiano é culpado ou não é culpado no caso. A questão que ele, ao responder ao Globo que está tudo bem, que falei com o Bolsonaro por 3 vezes, isso quer dizer que o Bebiano ele quis jogar o Bolsonaro, agarrar para dividir a culpa. Por isso o Carlos Bolsonaro foi um gênio, salvou o pai. Opa, ele mentiu. E Bolsonaro, Carlos, divulgou o áudio do pai. Estou impossibilitado de falar com qualquer pessoa, é mentira, tudo mais. Ele agiu no momento certo. Então evitou futuras complicações. O que o Carlos Bolsonaro fez? Pegou a bomba relógio que o Bebiano jogou no colo do Bolsonaro e devolveu a bomba relógio para o colo do verdadeiro dono, o Bebiano. Então, os ministros hoje do Bolsonaro estão na mesma, querendo salvar Bebiano, por quê? Não, porque não pode manchar a imagem do governo, não pode manchar a imagem do Bolsonaro. Isso o PT fazia em tempos de Lula e Dilma. E quando a bomba explode lá na frente, que pode até gerar impeachment, e aconteceu impeachment com Dilma e tudo, né? Isso pode acontecer no PSL também, porque quando a bomba explodir vai estar todo mundo envolvido. E a mídia vai aproveitar. Nossa, então quer dizer que Bolsonaro conversou por 3 vezes com Bebiano, eles diziam que está tudo bem, e a polícia está dizendo agora que está tudo mal, que realmente a candidatura laranja, Bebiano tem influência e Bolsonaro ficou calado. Carlos Bolsonaro foi um gênio, tá?
Ele trabalhou na campanha do pai, derrubou toda a mídia, age em momentos estratégicos. É difícil compreender, eu demorei tempos para compreender isso, minha gente, mas eu quero que você compreenda. Não caia em narrativas. Eu sei que tem portais, sites, jornais que têm credibilidade, que às vezes se enganam, minha gente. Às vezes fala coisa errada, assim, na precipitação, mas dá uma olhada direito no que aconteceu. O Carlos Bolsonaro, no meu ver, salvou o pai. Agora, você pode concordar, você pode discordar, inclusive eu quero ver aí a opinião das meninas que aqui estão, o que acha disso tudo. Se o Carlos Bolsonaro foi moleque, porque tem canal de direita chamando o Bolsonaro de moleque, né? Bruno, então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. As pessoas defendem o Bebiano, mas elas sequer entraram dentro de um diretório, elas não sabem o que aconteceu dentro da sede, elas sequer sabem como funciona o governo. Eu acho engraçado esse negócio de escolher lado sem conhecer. O Carlos, ele sozinho pautou toda a campanha do pai, deu de frente com a mídia, calou a mídia, a grande mídia, e o Jair está aí eleito. Se não fosse pelo Carlos, hoje a gente não teria Jair Bolsonaro. E as pessoas agora querem julgar o Carlos sem saber quem realmente é o Bebiano. E isso eu acho um absurdo. Tati, você que esteve comigo na campanha, assume aí. Não, exatamente. Na verdade, sobre isso eu tenho até acho 4 coisas para comentar aqui. Eu estou olhando para baixo porque eu anotei aqui, eu vou escrevendo, senão eu esqueço, que eu sou meio lesada. Então, é exatamente isso que a Camila está falando. Eu estou em alguns grupos assim, com bastante gente influente, com muito conhecimento e com, enfim, vários conhecimentos de causa. E o que eu percebo é exatamente isso. Eles desconhecem Bibiano. Eles desconhecem completamente quem é a figura do Bibiano, o que tem por trás dessa simpatia, porque ele é um cara simpático, é uma pessoa que você for sair para tomar um café, para fazer uma reunião, você vai se apaixonar. Mas o que tem por trás de Bibiano, né? Inclusive isso, se Deus quiser, vai aparecer lá na frente. Né? Mas tem um ponto aí. Tem um ponto aí que é o seguinte, eu concordo 100% com o que vocês disseram a respeito da atitude do Carlos Bolsonaro em relação a essa bomba relógio que o Bibiano jogou na cintura do Jair. Acontece que o seguinte, eu não concordo com algumas posturas anteriores do Carlos. Né? Assim, me desculpem aqueles que discordarem, até para trazer um contraponto, entendeu? Até para trazer um debate entre nós e até satisfazer aí a opinião do público que é contrário aí a questão do Carlos. O Carlos é vereador no Rio de Janeiro. Se eu tivesse votado nele no Rio de Janeiro, eu ia falar, cara, o que você está fazendo aí? Tá? Então, assim, eu acho que o Carlos pecou no excesso e no único momento, eu creio que ele acertou e acertou em cheio, tá vindo toda essa crítica para cima dele. Por quê? Porque ele errou no passado de estar, depois da eleição, continuar ainda ali no colo do pai. Então, assim, deixa o Jair fazer o que tem que ser feito e se intrometa, sim, nos momentos que forem cabíveis. E como esse momento foi cabível. Eu acredito que todos aqui, nós temos que agradecer ao Carlos, senão viria impeachment, senão viria, perdoe minha palavra, quase que eu falei besteira aqui, mas senão ia dar chabu, entendeu? Então, assim, essa postura do Carlos foi corretíssima, uma pena que, por excessos anteriores, as pessoas resolveram, a partir dessas narrativas, a partir dessa questão toda do desconhecimento do Bibiano, acabaram levando para a negativa essa posição que, do meu ponto de vista, foi positivíssima do Carlos Bolsonaro, né? E uma coisa interessante é que, finalmente, se Deus quiser, agora vai cair a verdade do que é essas cotas. Você fica dando cota para mulher, cota para branco, para índio, para negro, para criança, daqui a pouco, para menor de 21, daqui a pouco vai ter cota para sei lá o quê. E você abre precedente para acontecer esse tipo de coisa, não só no PSL, mas em qualquer partido. Então, quanto mais o governo fica se metendo onde não deve, fica tentando estimular uma coisa não orgânica, mais vai abrir precedente para acontecer corrupção, como aparentemente aconteceu aí. Porque, desculpa, né, dar 400 mil reais à véspera da eleição, pelo amor de Deus, né? Achar que a mulher vai gastar tudo isso e que vai ter algum retorno é, no mínimo, burrice, né? E uma outra coisa interessante também,
para encerrar minha fala, é que todo mundo que falava no passado, não, porque tem que abrir, essas coisas estão acontecendo no PT, essas tretas, a gente precisa ficar sabendo, precisa de transparência, né, dessas discussões, tudo, tal, não havia transparência. Agora, quando tem transparência no governo Bolsonaro, aí fica de mimimi. Fica, ai, porque isso não pode, porque isso não pode, porque isso não pode. Bom, tá aí, tá exposto, graças a Deus houve essa transparência do Carlos expor esse áudio, falando comprovando que Bibiano e Bolsonaro não falaram coisa alguma. Né? Então eu acho mais que tem que falar. E outra coisa, vim falar que esse tipo de coisa pode dar ruim com relação à aprovação de previdência, de sei lá o quê. Mas, meu filho, são duas coisas diferentes. Vamos começar a separar. O que a previdência tem a ver com uma tretinha ali de Bibiano e Carlos Bolsonaro? Não tem nada a ver. Até porque a proposta já está pronta, não foi feita por Bibiano, não foi feita por Carlos Bolsonaro, e ela já está lá antes dessa treta. Então, assim, uma coisa não pode influenciar a outra. Pelo menos pode ser até meio, talvez, leigo da minha parte ter uma posição dessa, não sei se seria correta, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. E vim Rodrigo Maia aí vim falar que, faça-me o favor. Porque o Bibiano, ele contrariou até muita gente do PSL e apoiou a candidatura do Maia a presidir para a presidência da Câmara. Então, o Rodrigo Maia, poxa, calma aí, vamos defender o cara que fez força aqui, né, para a gente presidir a Câmara. Então, a gente tem que falar assim, cara, é só olhar quem está criticando, quem está defendendo. É a mesma coisa, se a Gleisi chegar para defender Bibiano, você naturalmente vai bater martelo. Bibiano tem culpa no cartório, porque Gleisi está defendendo. Maia é um canalha cachorro que derrubou CPI da Uni, que queremos de volta. É um bom articulador, né, Tatê? Por que é um bom articulador? Porque diz para o PCdoB que não vamos fazer CPI da Uni, não. Mas por trás de negociar para o PSDB, vamos fazer a CPI da Uni, sim. Então fica bem com todos os partidos. Oh, que grande articulação. Famoso isentão. Aí você falou bem, negócio da cota aí. 30, o Enzo está aqui, olá Enzo, o Enzo está aqui no chat, ele sabe também um pouquinho, ele tentou candidatura, mas não conseguiu. E outras pessoas que... O Enzo queria ser candidato, não conseguiu. Agora, graças a essa invenção ali, ou invencionice de cota para mulheres, pessoas que não queriam ser candidatas foram candidatas obrigadas para cobrir cota de mulher de 30%. Veja o que aconteceu, gente. Gerou candidatura laranja por causa de cota. Vamos aproveitar que tem vaga livre aqui, não tem mulher? Bota qualquer mulher que não tem interesse por política. É assim. Quando você quer corromper a natureza feminina, ou qualquer natureza, né, da vida aí, você acaba destruindo, você acaba confundindo, dando portas para o erro, para a subversão. É assim, minha gente. Então, a mulher por si, a Camila também já até tem vídeo falando sobre isso, ela tem preferências diferentes dos homens. Ela não costuma, o futebol, jogar futebol. Mulher pode gostar de futebol? Pode, mas é uma coisa que o homem tem muito mais atração. E política não é diferente. Aí acontecem essas coisas. Agora, se tiver alguma lei impedindo mulher se candidatar, me avise que eu compro a briga a favor da mulher na política. Mas não tem nenhuma lei que impede. Tem muitas candidatas eleitas aí, a Janaína, a Joyce, a própria Dilma, Gleisi, comunista, esquerdista, de centro, de direita. Tá aí. Cota é distúrbio. Então é destruir a natureza. Então, tem alguma coisa mais a comentar aí, o Camila, o Tatê, sobre Bibiano? Só para esclarecer aqui uma coisa que tem gente falando, o Carlos tem que estar trabalhando. Por que o Carlos não está trabalhando? O Carlos, ele está afastado sem remuneração, tá? Só para deixar claro isso, que ele pediu o afastamento dele e não está recebendo R$1. Então, antes de vir mandar o moço trabalhar e falar que ele está recebendo do nosso dinheiro sem estar trabalhando, ele não está recebendo nada, tá? Essa é uma informação fundamental que eu não tinha. E era uma das razões pela qual eu fiz a crítica que fiz ali naquele momento. Então, me esclarece muito e agora não tenho o que falar a respeito disso. Pediu afastamento, não tá ganhando, cara, então vai fazer o que você tem que fazer. Perfeito. Esclareceu minhas dúvidas. Na verdade, eu não tinha nem ouvido o que você falou, Tati. Eu estava distraída aqui no chat e tem um cara que tá falando, Bolsonaro, Bolsominion, né? Porque é o máximo que eles conseguem chegar. Eles não conseguem rebater argumento. Eles só conseguem falar isso. Fala para ele deixar o dislike, porque também ajuda o canal a crescer e entrar nos alta. Pode deixar seu dislike. É isso, deixa dislike porque ajuda também. E aí ele tá falando, o Carlos deveria estar trabalhando
do que está no governo, porque ele está com o nosso dinheiro. Não, ele não está. O Carlos está afastado sem remuneração para cuidar do pai.